E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você mais um exercício de vestibular da Federal do Paraná. A questão que estaremos trabalhando é uma questão que vai exigir de você o conhecimento de algumas fórmulas de MRU, V, de força de atritos, de energia. Quer dizer, é uma aplicação de fórmulas e mais fórmulas, ok? Mas não é uma questão difícil, é uma questão que, se você organizar e fizer ela passo a passo, é uma questão tranquila. Lembrando que quando eu estou resolvendo aqui, ela leva um tempo maior, porque eu vou explicando para você item por item do processo de pensamento. E quando você vai se preparar para o vestibular, você refaz todo esse processo de treino cada vez mais rápido. Concordam? Então, não se assustem com o tempo que eu levo. O tempo que você vai levar é muito menor quando você entender o exercício. Combinado? Mas antes da resolução, não se esqueça de deixar ali o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para receber informações e lembretes toda vez que eu coloco um novo vídeo no canal. Combinado? Vamos à leitura do exercício? Acompanhem comigo aí na tela. Um esporte muito popular em países do hemisfério norte é o curling, em que pedras de granito polido são lançadas sobre uma pista horizontal de gelo. Esse esporte lembra o nosso popular jogo de boccia. Considere que um jogador tenha arremessado uma dessas pedras de modo que ela percorreu 45 metros em linha reta antes de parar, sem a intervenção de nenhum outro jogador. Considerando que a massa da pedra é igual a 20 kg, se o coeficiente de atrito entre o gelo e o granito é de 0,02, assinale a alternativa que dá a estimativa correta para o tempo que a pedra levou para parar. Então, pessoal, quando você fala ali de estimativa, grifem ali sempre essas palavrinhas estimativa, aproximadamente, já é um indicativo de que você vai resolver o exercício e a resposta final não é exata, é uma resposta aproximada. Já fica ali a dica, combinado? Mas como que eu resolvo o exercício? Como que eu devo pensar? Comece pela pergunta. A pergunta não é o tempo que ele leva para parar? Ótimo, então eu já sei que ele quer saber o tempo, mas aí vem uma outra questão. Quando você quer saber o tempo que ele leva para parar, você tem que ter uma noção do quadro todo do problema. Então, sempre que possível, faça um rascunho, um esboço do problema. Nós podemos considerar, então, que essa linha que eu estou fazendo aqui representa a pista de curling, onde aqui eu tenho a pedra de curling, e essa daqui é a minha largada, então é o meu ponto inicial. Lá no final do problema, ele fala que essa pedra vai parar. Olha que interessante. Ele informa, então, que o instante que você quer saber aqui, a pergunta do problema, quanto tempo mais ou menos, ele leva para parar. Aqui já tem uma informação do texto. Ele quer saber o instante quando a velocidade final for igual a zero. Ora, a partir do momento em que meu amigo aqui solta essa pedra, ele largando a pedra já não tem mais a ação da força motriz, a força que colocou a pedra em movimento. Mas se essa pedra ela sai desse ponto no momento que ele solta ela, a única coisa que resta a ela é uma velocidade inicial. Então observem, o texto já indica para nós que a velocidade final do problema é zero, mas ele tem uma velocidade inicial que eu não conheço. Portanto, o processo que você vai ter daqui até aqui é um processo que envolve o MRU-V. Nossa, Síntese, como que você sabe disso? Alteração da velocidade. Como você tem a velocidade inicial diferente de zero e a velocidade final igual a zero, esse sistema passou por um processo de alteração de velocidade. E qual é a grandeza física que altera a velocidade? É a aceleração. E qual é a parte da física que trabalha com aceleração? É o MRUV. Principalmente quando ele está em movimento retilíneo. Se fosse fazendo uma curva, seria o MCUV, né? O movimento curvilíneo uniformemente variado. Mas, como é linha reta,
MRUV. O que mais que eu posso lembrar de física? Ó, tudo isso é conhecimento prévio. Eu posso imaginar que quem faz o corpo se deslocar é a velocidade. Então aqui você tem o vetor velocidade atuando. Lembrando que o vetor velocidade indica a direção e o sentido do movimento. Sempre que você assinalar o vetor velocidade, é isso que você está indicando, a direção e o sentido do seu movimento. Ora, se você quer trabalhar com o movimento como um todo, poxa vida, como que eu posso determinar então para onde e como foi essa velocidade? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Então essa velocidade que era diferente de zero e se tornou igual a zero, alterada pela aceleração, teve a ação de alguma coisa nela. E quem atuou? Uma força contrária ao movimento. Quem é a força contrária ao movimento aqui? A força contrária à tendência de movimento é a força de atrito. Essa força de atrito é a única força significativa atuando sobre o corpo. Lógico que você deve estar lembrado que essa pedra tem puxando para o centro da Terra a força-peso, e a superfície atua em sentido contrário, formando a normal. Portanto, nesse exercício nós temos a questão da normal e temos também a questão do peso atuando. Mas a normal e o peso, eles não causam nenhum tipo de deslocamento. O deslocamento que ele tem é só na horizontal. Significa, então, que essa força de atrito aqui é, na verdade, a minha força resultante. E a aceleração sempre atua na direção e sentido da resultante. Então, de verdade, a aceleração do corpo, ela está nesta direção e nesse sentido. Traduzindo, o sentido da aceleração é contrário ao sentido da velocidade. Por isso a velocidade vai diminuir. Consequentemente, eu posso dizer que o sentido do vetor aceleração é negativo, enquanto o sentido do vetor velocidade é positivo. Eu não estou dizendo que o módulo da aceleração é negativo. Eu estou dizendo o sentido. Por isso o sinal de menos ali na frente do vetor. Até aqui tranquilo? Mas como eu estou trabalhando em MRU e quero saber o instante, que fórmulas você tem que usam instantes no MRUV? No MRUV você tem duas fórmulas que você pode utilizar. A vovó atômica, VV0AT, ou você pode usar a ΔS igual a V0T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado, sorvetão. Perceba que, tanto uma como a outra, você tem que ter o valor do instante para poder desenvolver ela. Concorda? Mas aqui tem um detalhe. Qual das duas fórmulas você acha mais tranquila? Ah, sim, se eu gosto da vovó atômica porque ela não tem esse lance de elevado ao quadrado nem a fração. Perfeito. Mas você percebe que tanto para achar a velocidade inicial, o tempo, né? Ó, para achar o tempo nessa de cima e nessa de baixo, eu preciso da velocidade inicial? Porque nessa de cima, na vovó atômica, eu tenho a velocidade final, que é zero. Então eu sei que aqui é zero, eu não sei a aceleração, eu não sei a velocidade inicial para calcular o tempo. E o mesmo acontece aqui. Tá? Então deixa eu ver se você entende. A resolução do exercício vai ser a aplicação de uma dessas duas fórmulas. Meu problema, eu não tenho todas as informações, então eu tenho que voltar no texto e vou desenvolver a partir de agora os meus cálculos auxiliares. Esses cálculos auxiliares, na verdade, a Federal do Paraná, o EPG, a Federal de Santa Catarina, as instituições de uma forma geral, eles entendem que esses cálculos auxiliares, eles são dados no texto. Olha que maluquice, cara. Isso daqui, para eles, são dados do texto. Tá ali, é só você pegar.
Mas o que eu tenho que saber de dado do texto para resolver? Vamos juntos lá então? Primeiro de tudo, o texto fala para mim que o coeficiente de atrito é 0,02. O texto ainda me informa que a massa do bonitão é uma massa de 20 quilogramas. Eu sei que a aceleração da gravidade local, quando o texto não fala nada, ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Percebe até aqui? Bom, e agora? O que eu faço, síntese, com essa doideira aqui? Simples, meu amigão. Ele não falou de força de atrito que eu identifiquei ali para você? Sim. Então nós vamos voltar aqui e falar assim, ó. A força de atrito, o módulo da força de atrito, é μ vezes o módulo da normal. Acontece que no plano horizontal, toda vez que você está no plano horizontal, o módulo da normal é igual ao módulo do peso. Eu não estou falando que o vetor normal é igual ao vetor peso, porque eles estão em sentidos contrários. Mas eles têm o mesmo valor numérico. E eu sei que o peso é sempre massa vezes aceleração da gravidade. Então a força de atrito aqui, ó, ela vai ficar assim. Quem que é o coeficiente de atrito? É 0,02. Quem que é a normal? Ela é igual ao peso. Quem que é o peso? É a minha massa vezes a gravidade. Portanto, a força de atrito aqui é 0,02 vezes 20, perdão, aqui na ordem, 20 vezes 10. Portanto, a força de atrito aqui, ela vai dar 4 newtons. Agora vem o meu problema. Essa força de atrito, ela é a favor do movimento ou contrária ao movimento? É contrária. Então a força de atrito não é uma força motora, é uma força resistente. E toda vez que nós trabalhamos com força resistentes, essas forças resistentes são indicadas pelo sinal de menos, para indicar que é sentido contrário. Ok? Então não esqueça que esse valor numérico aqui é 4 newtons em sentido contrário ao movimento. Foi? Mas, síntese, por que eu queria 4 newtons? Vejamos, por causa da resultante. Aí você vai falar, mas por que eu quero a resultante? Você lembra que a resultante é a massa vezes a aceleração? E que para poder resolver o exercício eu vou precisar dessa aceleração? Lembrou? E como a única força horizontal que atua no corpo horizontal é a força de atrito, eu posso dizer que a resultante é igual ao valor da força de atrito. Portanto, a massa vezes a aceleração, ela é igual a menos 4. Síntese, por que ela é menos 4 newtons mesmo? Porque está em sentido contrário. Agora, eu sei que a massa vale 20, portanto, a minha aceleração, ela vale menos 20 dividido, menos 4 divididos por 20, que dividindo tudo por 4 para simplificar, ela vale 1/5 menos 1/5 metros por segundo ao quadrado. Mas observe que essa não é a resposta final do exercício. Isso daqui é o primeiro item que eu tinha, então eu já sei a aceleração. Vejam o processo. Eu quero o valor da letra T. Eu tenho o valor da letra V. Preciso do valor da letra A. Já sei, achei o valor da letra A. Ah, o que eu preciso agora? Tanto para a vovó atômica quanto para sorvetão, eu preciso aqui da velocidade inicial. Então, próxima etapa do meu problema, o segundo cálculo auxiliar que eu vou fazer aqui é como achar a velocidade inicial. Puxa vida, como eu vou buscar ela? Aí vem um detalhe, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Então, a velocidade que era diferente de zero e se tornou igual a zero, ela não desapareceu, ela foi convertida em outra coisa, ela foi convertida em força de atrito. Só que a força de atrito é uma energia,
Ok? E o que eu sei sobre energia de movimento, energia mecânica? Eu conheço a energia cinética, eu conheço o trabalho. Opa! Aí vai a dica. Toda vez que você tiver um MRUV, gente, toda vez que você tiver um MRUV, e você tiver forças atuantes, lembre-se do teorema da energia cinética, TEC. Toda vez que você tem um problema de MRUV, você tem forças atuantes e você precisa de velocidade, ou você precisa de aceleração, lembre-se do teorema da energia cinética. O que fala o teorema da energia cinética? Que o trabalho é igual à variação de energia cinética do corpo. Nesse caso, quem que é o trabalho? Lembre-se que a fórmula de trabalho é força vezes o deslocamento. E quem que é a energia cinética de um corpo? É a massa vezes a velocidade ao quadrado divididos por 2. Quando você tem a letra delta, que indica variação, significa valor final menos valor inicial. Portanto, aqui eu posso escrever assim, ó, o trabalho ele é a força vezes o deslocamento vezes a massa, valor final da velocidade ao quadrado divididos por 2, menos valor massa, valor da velocidade inicial ao quadrado, também divididos por 2. Acontece que essa força atuante aqui é a minha força de atrito. Tá? Então aqui é FAT. E quanto que foi a força de atrito mesmo? A força de atrito foi menos 4. Quanto era o deslocamento do exercício? 45. Quanto que é a massa? 20 vezes velocidade final. Opa, no final ele para, então a velocidade final aqui é 0, divididos por 2, e aqui é o quadrado não esquecendo, menos 20 vezes a velocidade inicial ao quadrado, que eu não sei, divididos por 2. Simplifica aqui, 0 ao quadrado é 0, 0 vezes 20, 0, 0 dividido, 0. Isso aqui desaparece. Menos 4 vezes 45. O que é uma multiplicação por 4? É o dobro do dobro. Toda vez que você multiplica por 4 é o dobro do dobro. Se você pensar assim, o dobro de 45, 90, o dobro de 90, 180. Então aqui você tem 180 igual a menos 10, 20 por 2 dá 10, V0 ao quadrado. Portanto, para isolar o V0, vai ficar menos 180 dividido. O número que está multiplicando o V0 é menos 10. Portanto, é o menos 10 que vai dividir para o outro lado, e aqui sobra V ao quadrado. Portanto, o V0 ao quadrado é menos com menos mais, 180 divididos por 10 dá 18. Logo, a velocidade inicial ao quadrado aqui, a velocidade inicial, ela é a raiz quadrada de 18. Se você fatorar o número 18, 18 divididos por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Portanto, 18 é a mesma coisa que 2 raiz de 3 ao quadrado. Portanto, a velocidade inicial ela é a raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado ao quadrado. E aqui você lembra da propriedade de raízes. Se você tem o produto de radicandos, é a mesma coisa que o produto entre as raízes. E se você tem 3 elevado ao quadrado da raiz, pode cortar a raiz com esse quadrado. E o que nós teremos de resposta? A velocidade inicial, então, é 3 raiz de 2 metros por segundo. Lembra que o exercício falou de aproximado? Cara, aqui é memória. Quanto vale a raiz quadrada de 2 aproximadamente? 1,41. Portanto, a velocidade inicial é 3 vezes 1,41. Portanto, a velocidade inicial é 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. Vai 1, 3 vezes 1, 3, com 1, 4. 4,23 metros por segundo. Uau! Para que mesmo que eu queria isso? Para voltar aqui. Agora, escolha uma dessas duas fórmulas. A fórmula que eu acho mais simples nesse caso é V igual V0 mais A vezes T.
Vamos junto comigo. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 4,23. A aceleração, menos 1/5. Passa esse carinha para lá. Menos 4,23 é igual a menos 1/5 do tempo. Passo 5 multiplicando. Você vai ter 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1, 21. 21,15 menos t. Multiplicando tudo por menos 1, t é igual a aproximadamente 21,15 segundos. E agora, o que eu monto como resposta disso? Tá? Volta lá no começo do exercício. Recupere as informações que você tinha no início. Acompanhe aí na tela. Veja o que ele vai pedir para você. O que ele vai falar é o seguinte, ó. A estimativa correta, ali no finalzinho, na última linha, a estimativa correta para o tempo que a pedra leva para parar é, letra A, menos de 18 segundos? Não. Entre 20 e 22 segundos? Mais entre 18 e 19, entre 23 e 30, mais de 30, vou de novo. Letra A. Voltando aqui para mim agora, ó. Voltando, letra A. Ele fala menos de 18 segundos. Falsa, deu 21,15. Letra B, entre 18 e 19. Não, deu 21,15. Letra C, entre 20 e 22. Opa, sim. Entre 20 e 22 eu tenho 21,15. Letra C, por enquanto, é correta. Ah, mas você já não vai marcar ela? Não, porque de repente eu tenho uma outra ali que eu vou precisar ver, de repente tem alguma coisa mais próxima. Acompanha lá, letra D. Na letra D ele falava assim, entre 23 e 30 segundos. Errado. E a letra E, ele falava mais de 30 segundos. Cara, qual a alternativa correta? A letra C, pois ficava entre 20 e 22 segundos. Meus amores, é isso aqui, eu vou sair da frente para você dar uma olhada. O cálculo em si, né, a estrutura de cálculo, é apenas essa aqui, ó, isso aqui é o cálculo do exercício. Então o exercício em si não é difícil, ele tem 5 linhas para você resolver. E tudo isso daqui são informações dadas no texto. É a interpretação, por isso, cálculo auxiliar. A Federal do Paraná e muitos outros vestibulares gostam bastante disso. Perfeito? Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa resolução. Se você curtiu, deixe ali o seu like. Não se esqueça de inscrever, né, no canal, se inscreva lá no canal. Não se esqueça de clicar no sininho de notificações. E caso você tenha tido alguma dúvida, alguma questão que você queria que eu explicasse melhor, acesse ali nos comentários e deixe seu comentário. Caso você queira que eu resolva algum exercício para você, acesse meu Instagram, Wagner Síndice, e deixe lá a questão que você quer, a pergunta que você tem. Vamos bater um papo. Eu estou aqui para ajudar vocês. Meus amores, beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Tchau, galerinha!